Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é um apurado, vamos dizer, né? Uma compilação de todos os conhecimentos, de todos os aprendizados que a gente teve, tá? Durante esse tempo convivendo com os nossos clientes, convivendo com empresários, nas minhas pesquisas de mestrados, nos nossos estudos com relação às organizações do Brasil todo, vamos dizer. Então, eu compilei aqui para vocês hoje alguns dos principais aprendizados relacionados à gestão. A minha grande expertise é na área de gestão, de pessoas, na área de liderança. Então, eu fiz aqui um apurado com todos os aprendizados que as organizações tiveram com o Covid. Então sejam todos muito bem-vindos, Valéria, Flávio, Anandege, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu tô achando a configuração aqui do Instagram estranha, vocês estão me ouvindo e vendo bem? Eu não tô vendo muito bem os comentários de vocês aqui, mas eu não sei o que pode ser, mas tudo bem. Talvez tenha mudado a configuração do Instagram. Boa noite, Maria Lúcia. Oh, coisa boa. Super presente aqui. Então, vamos lá, gente. Essa live, né, como a minha ideia, eu sempre trazendo ela mais curtinha, né, voltada para uns 30 a 40 minutos. Vai depender aqui do nossa caminhada, mas é fazer uma live mais curta, mais focada no conteúdo, para que vocês estejam aqui realmente focados e possam sair daqui com muitos aprendizados, mas dentro de um curtinho espaço de tempo. Então, vamos lá, vamos começar. Boa imagem e som, então tá tudo bem. Então, vamos lá. Pessoal, agradeço demais a presença de cada um que está aqui, que eu amo demais. E eu coloquei aqui, de uma certa forma, 5 principais aprendizados que as organizações tiveram na área de gestão. Então, para ficar didático para vocês, a gente vai ter uma conversa, mas o que eu quero que vocês sejam capazes de fazer depois de assistir a essa live. Oi, Livinha, tudo bem? Outras 6 pessoas aqui entraram. A gente não vê mais todo mundo que tá entrando, que coisa, mas assim, se sintam muito bem-vindos. Eu não sei se mudou aqui o Instagram, né, se atualizando, mas sejam muito bem-vindos quem está chegando. Então, olá, Meriane também aqui. Oi, oi. Ai, coisa boa, a família também está aqui. Que coisa boa, fico muito feliz. Obrigada. Pessoal, então assim, peguem papel e caneta, tá? Como sempre, eu sempre peço nas nossas lives. Inclusive, hoje é dia do professor, né? Parabéns a todos os professores que tanto nos inspiram. Aos professores de vida, que eu tenho inúmeros. Não vou citar aqui, mas tenho muitos. E parabéns, eu também me considero nesse momento como uma professora, né? Não estou em uma instituição, mas nós da REP temos todo sempre o olhar para o desenvolvimento humano, para a educação. Inclusive, vamos falar aqui de líderes educadores. Então, enfim, me sinto muito feliz também com esse dia. Então, vamos lá. Peguem papel e caneta. Nós vamos falar sobre, eu elenquei aqui 5 principais macro-aprendizados, tá? E qual é o intuito dessa live? Que vocês saiam dela sendo capazes, tá? De ter insights que vocês consigam colocar e levar ideias e ter insights para as organizações de vocês. Vocês não vão sair daqui com respostas do que fazer ou algo nesse sentido. Não. A gente aqui, o foco é que a gente gere insights, reflexões e que isso te gere ideias do que você pode implantar na tua organização, seja você líder, seja você da área de RH, seja você um empresário, ok? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro grande aprendizado, inclusive já falei em algumas lives, mas eu volto a trazer aqui, eu não sei se todo mundo estava aqui, mas eu vou só mais uma vez falar isso aqui, mas esse conteúdo, pessoal, ele vem de 3 grandes fontes. Então, quem está aqui não é a Flávia que acha, né? Veio de pesquisa científica do mestrado, conversando também com empresários, veio de pesquisa científica de estudos, mesmo científicos de práticas de empresas do Brasil todo e do que nós estamos vivenciando com os nossos clientes, né? Apesar de nós já vivenciamos com clientes, estamos vivenciando ainda. Então, é um compilado de tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro grande aprendizado é colaboração com os stakeholders somente gera ganhos, ok? O que acontece, pessoal?
Quando a gente fala hoje, tá, de nova economia, da aceleração que o coronavírus nos trouxe, existe algo muito importante que é a colaboração. Inclusive, eu ouso dizer da economia do compartilhamento. Eu conversando, inclusive, com alguns empresários e perguntei o que eles aprenderam com o corona, né? O que eles aprenderam com o Covid. E eles disseram, nossa, eu aprendi a escutar. Né? Teve empresários que comentaram que nunca tinham recebido ligações de outros empresários perguntando o que ele ia fazer. E ele disse que com o corona ele recebeu assim várias ligações para trocar ideias, para pensar em tomadas de decisão. Então as pessoas começaram a entender que nós precisamos atuar de maneira onde todos ganham. Então o que acontece? Quando a gente fala em integração dos stakeholders, é que as organizações, elas precisam pensar, tá? De que maneira elas estão atuando, tá? Para gerar ganhos mútuos com os seus stakeholders. Quem são eles? Meio ambiente, comunidade, colaboradores, clientes, investidores, ok? Esses são os principais de uma organização, tá? Isso, gente, é de uma organização, tá? Porque a gente tá falando com foco em organização, mas nós, enquanto profissionais, também temos os nossos stakeholders individuais ali. Gestores, colegas de trabalho, enfim. Mas quando a gente tá falando de organização, a gente fala dessa integração. Ou seja, uma empresa, ela precisa atuar pensando em todo o entorno, em todos que fazem parte dela. Inclusive, eu elenquei aqui alguns exemplos, né, de situações que a gente vivenciou em todo o Brasil. Pessoal, tem uma empresa chamada AlphaGraph, que ela, durante a pandemia, começou a fazer webinars ensinando para outras gráficas como fazer gestão de gráfica, né? E ela disse que isso contribuiu muito para ela ser mais conhecida e com que ela melhorasse até a vantagem dela competitiva com outras empresas do mesmo segmento. Ou seja, ela usou desse momento para se mostrar, para ser mais vista no mercado, contribuindo com outras empresas. Então, as empresas pequenas ganham, porque elas recebem aquele conhecimento que elas não tinham, e a empresa grande que está fornecendo conhecimento ganha, porque essas empresas pequenas podem contratar essas empresas grandes com serviços que elas não fazem, ok? E essa empresa grande fica muito mais bem vista, tá? Da mesma forma, eu já dei esse exemplo, mas aqui tem pessoas diferentes, então eu vou dar esse outro exemplo também. A Magazine Luiza, por exemplo, nesse momento de pandemia, o que foi que ela fez do ganha-ganha? Ela criou uma plataforma onde pessoas que estavam desempregadas poderiam entrar nessa plataforma de uma maneira muito simples para vender os produtos dela. Ganham as pessoas que estão desempregadas do Brasil todo, que é uma plataforma online, e ganha a empresa porque está vendendo os produtos dela. Então, é essa associação do ganha-ganha, tá? Da troca do... O que o meu stakeholder precisa? E eu vou perguntar, o que o meu cliente está precisando nesse momento? O que o meu colaborador precisa nesse momento? O que a comunidade precisa nesse momento? E isso vai gerando ações ganha-ganha. Eu conversei com um empresário, gente, que ele fez ele nunca tinha pensado nisso, mas fez um movimento de ação social interna dentro da empresa, tá? Envolvendo os colaboradores. E o foco da ação era a ação social, era a ação para a comunidade. Mas isso gerou uma motivação tão grande nas pessoas que as pessoas começaram a vender ainda mais e isso trouxe uma boa rentabilidade para a empresa. Olha isso. Então, ganhou a comunidade porque recebeu a ajuda dessa empresa, ganhou a empresa porque as pessoas se motivaram mais e aumentaram as vendas e ganharam as pessoas por terem participado dessa ação e se sentiram mais motivadas e alcançaram suas metas. Ele disse que essa foi a ação mais extraordinária que ele sentiu, que ele percebeu, tá? Da mesma forma, olhando aqui pra gente da Rap, né? Nós fizemos na época da pandemia, por exemplo, o Plantão Rap, que era uma ajuda genuína, sem custo algum, tá? Para outras pessoas, porque a gente entendeu, aí a gente foi olhar pra necessidade, que é isso que a gente precisa se perguntar. O que o meu stakeholder quer? Então, o que o nosso cliente quer hoje? Na época da pandemia, né? A gente pensou, na época da pandemia é hoje, que a gente está vivendo ainda. Mas a gente se perguntou, nosso cliente hoje, ele tá precisando de ajuda. Ele hoje não tá podendo arcar, né, com valores. Então, vamos fazer o seguinte, vamos atendê-lo, vamos buscar prestar um serviço gratuito para ajudar esse cliente, tá? E aí, de certa forma, a gente contribui com ele, a gente sabe que a gente tá doando e a gente sabe que depois isso vai voltar de alguma forma. Seja por ele, seja de outra forma, entende? É o ganha-ganha, tá, gente? Claro, quanto mais a gente vai elevando a nossa consciência de autoconhecimento, mais a gente faz de maneira genuína, sem esperar nada em troca, né? Mas olhando pro mundo dos negócios, precisa ter algo ganha-ganha. É claro, tem que ter sustentabilidade.
Então, a gente fez o plantão e isso retornou. A gente teve várias pessoas também que nos buscaram posteriormente, a gente foi muito mais visto. Quantas lives, gente, esses momentos certos que a gente tá fazendo e o quanto isso gera ganho para as pessoas, porque a gente contribui, e estamos contribuindo, eu acredito, com cada um de vocês aqui. E ao mesmo tempo, estamos também ganhando porque estamos buscando também fazer serviços para sustentar, né, para buscar a sustentabilidade da nossa empresa. E estamos sendo muito buscados e muito procurados nesse sentido, né? Por exemplo, com mentoria de carreira, que foi um dos focos. As pessoas começaram a olhar muito para dentro. Então a gente começou a entender a necessidade das pessoas hoje de trabalhar mais o autoconhecimento, então vamos contribuir com isso, né? Então a gente contribuiu com as pessoas também nos buscaram os nossos serviços para que a gente pudesse contribuir com elas. Então é isso, é essa relação do ganha-ganha. Então eu elenquei 4 perguntas, tá, gente? É muito importante, quem está aqui em organizações que tem planejamento estratégico, é muito importante que inclua, tá, a análise dos seus stakeholders. Então, são 3 perguntinhas que eu elenquei aqui pra vocês, que dentro do planejamento estratégico, ou se a sua empresa não tiver planejamento estratégico, mas realizar esse momento de análise do stakeholder e se perguntar, tá? Gente, importante insight. Isso pode ser na organização, durante o PEL, em outro momento que consiga fazer esse momento de análise do negócio, ou também nas próprias áreas, tá? Por exemplo, se eu faço parte do RH, eu tenho os stakeholders do RH, tá? Quem são? Os colaboradores dos outros setores, os fornecedores, os diretores, são stakeholders do RH. Então, nós podemos fazer até isso para as áreas da empresa, tá bom? Não precisa ser como uma organização como um todo. E aí, se você for profissional autônomo, da mesma forma, quem são seus stakeholders? Primeira pergunta, o que eu estou fazendo a mais por esses stakeholders? Que presente eu estou entregando? Por exemplo, se eu tenho uma relação, eu e um fornecedor, o que eu estou entregando de presente a mais do que aquela relação em si? Ok? Primeira pergunta. Segunda, qual a necessidade dele? O que efetivamente ele está precisando? E aí, gente, a gente sai e estamos cada vez mais caminhando para uma lógica de entender o que aquela pessoa precisa. O que acontecia antes? É a lógica da startup. Nós criávamos um produto, lapidávamos todo o produto e aí iríamos vender. O que acontece agora? A gente tem uma ideia, testa perguntando para as pessoas se elas têm interesse naquilo, para depois eu criar o produto. Ok? É essa testagem com o cliente. Eu preciso entender qual é a necessidade dele. Ok? E terceira pergunta é, como a minha área ou como o meu negócio também pode ganhar com aquela parceria. Ok? São essas 3 perguntas, tá, pessoal? Um outro grande exemplo também de uma empresa cliente nossa, que ouviu um webinar de 2 grandes empresas, 2 grandes indústrias, tá? Se uniram para fazer um produto, tá? Era um produto de alimento, onde uma tinha uma matéria-prima, a outra tinha outra matéria-prima, e elas se uniram para vender um produto. Ou seja, as 2 ganham, porque as 2 vendem, ok? Cria essa parceria. E elas ganharam muito mais mercado, porque elas sozinhas não estavam conseguindo ganhar, ok? Não estavam conseguindo ganhar, não estavam conseguindo ganhar o que elas queriam, né? De rentabilidade nesse sentido. Então elas se uniram, ok? É isso. Essas 3 perguntas que você pode fazer na organização ou para uma área. Um outro exemplo, eu vou dar só esse último, é uma empresa também cliente nossa, que eles pensaram em fazer um projeto de ação social. O que aconteceu? A ideia veio de um diretor, que inclusive está aqui, né, nessa live assistindo, veio de um diretor que levou para o sindicato, tá? O sindicato das empresas, e aí esse sindicato fomentou. Então entraram empresas concorrentes, inclusive, do mesmo segmento, com parceria, são empresas de asseio e conservação que entraram nesse projeto, e aí fizeram parcerias com indústria química, indústria de fornecimento de EPI e maquinário de sanitização. Gente, olha que legal. Aí eles fizeram essa ação, esse projeto, que durou aí por algum tempo, atendendo instituições. O que aconteceu depois? A gente, enquanto Rap, também participamos como parceiros. O que aconteceu depois? As empresas que foram beneficiadas depois entraram em contato, inclusive comigo, pedindo agora saber orçamento para fazer esse serviço mais na frente dessas empresas. Então, olha que bacana isso. Então, elas se uniram, juntaram para fazer uma ação social e depois isso gerou ganho também de serviço para elas.
ok? Então fiquem esses insights, pessoal. Olhar para os stakeholders, essa visão maior. Isso é um nível de gestão, ok? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Gente, o Instagram tá muito esquisito esses dias, mas tudo bem. Boa noite, Bruno. Vê se tem alguma pergunta aqui, Karina. Enfim, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui de perguntinha de vocês. Rita Flávia, tá falando que é exatamente. Sua filha é muito competente, oh meu Deus, obrigada. Bom, não, estamos sem perguntas. Então, é isso, tá? Primeiro, grande aprendizado. Segundo, grande aprendizado. Ambientes saudáveis psicologicamente, geridos por líderes conscientes e humanizados. Existe uma fala que eu amei, que foi do... Eu não sei se ele é CEO ou se ele é diretor da McKinsey, a maior consultoria aí do mundo. É uma das maiores consultorias do mundo. E ele falou, a resiliência vai ser mais importante do que a eficiência. O quanto a gente percebeu, pessoal, que sem saúde emocional ninguém produzia. Pensem nas pessoas que vocês viveram nas empresas que não estavam bem emocionalmente, me digam se elas conseguiram produzir. Me digam se elas conseguiram pensar, inovar, solucionar problemas. Possivelmente não. O que a gente tem com essa pandemia é que nós precisamos ter e promover dentro das organizações ambientes saudáveis, focar na qualidade de vida e no bem-estar. Por quê? Porque a gente está cada vez mais vivendo num mundo complexo. As competências de criatividade e inovação, elas vão continuar muito, muito, muito em alta. Eu vou já depois falar das competências. O que isso quer dizer? Quando eu crio um espaço saudável, com cuidado, com o líder servindo aquelas pessoas, eu promovo o quê? Um ambiente de bem-estar. E dentro de um ambiente de bem-estar eu consigo pensar, eu consigo criar, eu consigo estar motivada para pensar em soluções. Pergunto a vocês, um ambiente onde eu tenho líderes controladores, líderes arrogantes, agressivos, é um ambiente onde eu consigo inovar? É um ambiente onde eu estou motivado para pensar fora da caixa? Não é, gente. E com isso eu trago uma questão para vocês. Ambientes saudáveis são geridos por líderes conscientes e líderes humanizados. Valores femininos, a energia dos valores femininos estão cada vez mais em alta, ok? Nós todos, já falei disso em várias lives, nós todos temos a energia masculina e feminina, Yang, tá? E Yang. Precisa haver um equilíbrio desses dois. O comando e controle não adianta mais, porque cada vez mais vai haver flexibilidade do trabalho e cada vez mais as pessoas vão precisar trabalhar com maior liberdade, ter mais autogestão. E a gente sabe que tem uma geração aí entrando nesse mercado que não trabalha com líderes controladores, ok? Que é essa nova geração que tá vindo aí muito forte. Então o que a gente vê hoje? A gente vê uma liderança com valores femininos mais alto, ok? Com a energia dos valores femininos. Qual é a energia do valor feminino? Empatia, líderes com capacidade de empatia, gentileza, que geram confiança, intuição, harmonia, ok? O que não está nem um pouco em alta, que não vai continuar? Comando e controle, que é a energia masculina desregulada. Arrogância, fome de poder, agressividade, isso vem de teoria, tá? Agressividade, mecanicismo, arrogância, não dá mais. Equilíbrio dos valores femininos com equilíbrio da energia masculina boa, tá? Equilíbrio da energia masculina é disciplina, foco, clareza, estrutura, processos, junto com a intuição, criatividade, harmonia e confiança. Esse é o equilíbrio do líder consciente, ok? Então, se a sua organização ainda vive uma gestão de medo, de comando e controle, ela não vai ser sustentável nos próximos anos. Porque as pessoas vão precisar pensar, elas querem cada vez mais autonomia, elas querem cada vez mais liberdade de criar. E você e a sua organização vão precisar disso para sobreviver. Ok? Ambientes cada vez mais humanizados para a criação das pessoas. Hoje em dia a gente fala de muito mais líderes facilitadores e mentores do que líderes controladores. Isso não existe mais. A gente percebeu e vimos isso claramente no home office.
Cada vez mais as empresas vão continuar mantendo home office, então quanto mais líderes, mentores que educam as suas equipes, mais eu vou ter equipes que se autogerem, porque essa é a nova competência, que fazem sua autogestão e entregam resultado. Ok? Segundo, grande aprendizado, pessoal. Tá fazendo sentido? Estão compreendendo até aqui? Estamos já finalizando. O foco aqui é ser mais rápido. Razão e emoção, exatamente, Meriane. Esse equilíbrio, das duas energias. Perfeito. Mas é isso, as pessoas estão cada vez mais buscando um espaço de cuidado. Gente, eu digo isso por experiência própria. Nós fomos muito procurados por pessoas que começaram a repensar nas suas carreiras, começaram a repensar nas instituições a quais fazem parte, porque olhou-se para dentro, as pessoas não tinham parado para se ver. Então as pessoas estão cada vez mais com sede de trabalhar em organizações que têm um propósito, que têm uma causa, que são cuidadas, que têm líderes que inspiram essas pessoas. Ninguém aguenta mais o comando e controle, porque isso só adoece. E as pessoas foram começando a perceber que elas estavam adoecidas, mas elas não percebiam isso porque elas estavam correndo contra o tempo. Ok? Então, é isso. Como terceiro grande aprendizado organizacional, gente, é as 4 principais competências que nós vamos precisar capacitar dentro da organização, fomentar dentro da organização cada vez mais. Então, líderes, RHs, vão precisar cada vez mais olhar para essas competências como uma maneira de desenvolver isso dentro da organização, para que a organização cada vez mais cresça, se sustente, tá, dentro do mercado. Quais são essas 4 competências? Primeira delas, autogestão. Cada vez mais, porque as empresas, gente, entenderam que dá certo o home office. Então, muitas empresas vão continuar tendo o híbrido ou até mesmo nem retornando, tá? Eu tava lendo uma reportagem da Kraft, na verdade foi na Veja, e era da Kraft Foods, que ela disse que só 10% dos colaboradores voltaram para a sede. O Banco Itaú, até anotei esse dado para vocês, 55 mil, tá? O Itaú tem 55 mil colaboradores. Eles só vão voltar para a sede talvez em fevereiro. Então vai existir agora cada vez mais esse híbrido, porque as empresas perceberam que elas não perdem produtividade em home office, pelo contrário, até ganham produtividade. Então, nós precisamos fomentar dentro das empresas a autogestão. As pessoas precisam ser capazes de gerir a sua própria rotina, de saber planejar a sua rotina, de saber gerir seu tempo. Porque cada vez mais é o líder facilitador. O líder focado em pedir resultado, facilitar o processo, pedir soluções, mas sem controle, As pessoas precisam de mais liberdade. Então, é trabalhar e capacitar cada vez mais os membros da equipe para saber a autogestão. Nós temos até, inclusive, uma empresa cliente que a gente está trabalhando muito isso com eles, Porque existem agora momentos de retomada, de analisar processos, mas os líderes precisam muito da capacidade de se autogerir, de entender a sua rotina, de organizar os seus tempos, os seus horários, para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito e entregar os resultados. Então, a competência de autogestão, de rotina, planejamento de tempo, Autoconhecimento, isso envolve olhar interno, tá? Claro, tá? Mas eu tô falando aqui de maneira mais ampla na autogestão relacionada à gestão de rotina, à gestão do seu tempo, à gestão de si, da sua própria condução de trabalho e de vida, ok? Então, a autogestão, para mim, uma das principais competências, tá? Valéria comentou aqui que o Banco Volkswagen, grande empresa, não voltou ainda e está com produtividade altíssima. Exatamente. E, gente, eu digo, se voltar, vai voltar híbrido muitas empresas. Não vai voltar todo mundo. Então, é isso. Por isso, RHs, líderes, vocês precisam, e líderes principalmente, trabalhem com a sua autogestão, Busquem ajuda, capacitação junto com o RH, ou cursos de curta duração que ajude você na sua autogestão. E RHs estejam contribuindo com os líderes nesse sentido, de capacitá-los para a autogestão. Segunda grande competência, inteligência emocional. Essa aqui, pessoal, eu acho que vocês já viram bastante falar e eu vou focar muito nela, porque a inteligência emocional, ela é tanto a emocional, tá? Quando eu falo intra, que é esse olhar para dentro, como interpessoal dos relacionamentos.
Então, cada vez mais a capacitação na inteligência emocional. Nós entendemos que, lá vem o CEO da McKinsey comentando, resiliência está nesse momento muitas vezes melhor do que a eficiência. Porque sem resiliência, se a gente não souber lidar com os erros, se a gente não souber lidar com o novo, a gente não produz e a gente não entrega resultado, né? Eu fui uma prova viva, tá, gente? Partilhando um pouquinho aqui da minha vida pessoal, eu tive um momento muito difícil nessa pandemia. E por mais que eu tenha eficiência de fazer os processos, mas como a minha inteligência emocional não estava boa, né? Porque eu precisei me cuidar realmente nesse sentido, eu não conseguia produzir. Então você imagina uma organização, se a gente não cuida da inteligência emocional dessas pessoas, dessas equipes, como é que essas pessoas vão estar bem para produzir? Elas podem ser excepcionais naquilo que elas fazem. Elas podem ter uma competência técnica altíssima, mas se elas não tiverem resiliência, se elas não tiverem a capacidade de administrar suas emoções, com esse mundo acelerado que a gente está vivendo, gente, porque eu tô dizendo tudo isso porque o mundo vai estar mudando a todo momento. São processos muito novos que a gente está tendo que vivenciar, realidades muito novas, que vamos continuar vivenciando de maneira muito mais acelerada. É isso que eu quero dizer. O mundo não mudou drasticamente, não, mas a aceleração das coisas está muito mais alta. Como terceira grande competência, a criatividade, a capacidade de criar, de imaginar algo e colocar em prática. Então, a gente precisa cada vez mais criar espaços para as pessoas criarem, trazerem novas ideias para atender o consumidor. O consumidor que está cada vez mais crítico, cada vez mais consciente lá na ponta. Então, o ambiente precisa ser criativo para criar ideias. Terceira grande competência que eu coloquei aqui, gente, que essa também é importantíssima e a gente viu muito isso nas organizações, que é o foco em solução. Né? O foco em enxergar o problema, entender a causa raiz do problema e qual é a solução para isso. Tá? Então, nós precisamos fomentar na organização e capacitar as pessoas nesse sentido, tá? Que isso, pessoal, é a capacitação relacionada a focar, tá? Exatamente nesses aspectos, sem olhar sempre a longo prazo, né? Um dos insights que eu percebi muito, gente, nas organizações nesse tempo e do que vai acontecer, é que as capacitações de pessoas e o desenvolvimento precisa ser daquilo que está precisando naquele momento. Às vezes a gente treinava com competências amplas, né, as pessoas, e focando muitas vezes só no futuro, nem no futuro, como é que eu posso dizer? Focando em competências amplas, sem olhar muito para a estratégia do negócio. O foco agora é que eu preciso entender exatamente qual é a estratégia do negócio e eu focar para aquilo que eu estou precisando naquele momento. O que aquelas pessoas precisam entregar naquele momento? É isso, então vamos treinar nisso. É treinar as pessoas na prática, para a prática delas, para que elas estejam mais adaptadas a viver e a atuar com mais agilidade, com mais focos em solução, né, trazendo mais criatividade para o negócio. Como é que eu posso dizer essa questão, pessoal? É assim, a gente sair da ideia só de desenvolver as pessoas, sabe, eu tenho muito essa questão no tradicional das organizações, a gente tinha aquele planejamento de treinamento pro ano todo, né, fazer o diagnóstico no começo do ano e treinava ali pro ano todo, mas sem aprofundar na prática. Eu digo até isso muito para os RHs. A gente precisa entender a estratégia e o que esses líderes, no dia a dia deles, o que eles efetivamente estão precisando. Para que a gente atue com desenvolvimento naquilo que ele efetivamente precisa. Ok? A gente está com uma empresa, por exemplo, cliente nossa, que a gente está buscando entender a dificuldade dele na minúcia. Qual é a dificuldade de fazer o que exatamente no dia a dia? A gente olha para a rotina dele, entende essa rotina dessas pessoas e busca treinar na rotina, no que precisa para a rotina, ok? Esse é o grande foco, essa capacitação a mais curtos prazos, tá? Não sei se eu me fiz entender nesse sentido, mas capacitação a curtos prazos. Ok? Claro, fomentando essas principais macro competências que eu acabei de falar para vocês. Virginia comentou aqui, né? Momentos de muitas mudanças que estão nos fazendo reinventar. Exatamente. A gente está precisando reinventar a todo momento. Resiliência e inteligência emocional é tudo, agora mais do que nunca. Exatamente. Ou a gente aprende dentro das organizações, pessoal, porque agora é a cultura de startup. A gente questionar paradigmas, a gente fazer pilotos, né? A gente até chama de laboratórios, criar coisas, criar projetos e primeiro testar para depois ampliar isso.
E isso gera muita tentativa e erro. Muita tentativa e erro. Se eu não tiver a capacidade de lidar com esse erro, a resiliência para lidar com isso, é muito difícil eu conseguir sustentar, tá? Pessoal, então estamos terminando. Vamos aqui para o nosso último aprendizado, tá? Relacionado às organizações, que é mindset de aprendizado contínuo, mentalidade de aprendizado contínuo. Não sei se vocês ouviram muito falar, mas a gente falou muito sobre lifelong learning, né? Quem é que aqui já ouviu falar? Fala aí sim pra mim, só pra eu saber quem que já ouviu falar. A gente precisa hoje fomentar dentro das organizações o lifelong learning, que são as organizações que aprendem continuamente. Nós precisamos criar e fomentar esse modelo mental dentro da organização. Líderes. Oi, Débora, tá aqui. Débora, aluna da nossa Academia do Eu. Que coisa boa te ver por aqui. Que bacana. Então, nós precisamos, enquanto líderes, pessoal, estarmos abertos aos erros das pessoas. Sermos flexíveis com os erros das pessoas. Sermos flexíveis olhando para o erro como aprendizado. E não tem como a gente exigir isso dos membros da equipe se não começa no topo. É sempre do topo. Então, se você aqui é um líder, um empreendedor, que tem dificuldade de permitir com que a tua equipe erre e aprenda com isso, isso não vai descer, pessoal. O mindset agora é olhar sempre com foco em aprendizado. Erramos, vou falar a fala aqui da Luísa Helena Trajano, que eu amo, que ela comentou. Olha, eu errei, erramos, então pronto, vamos lá, pra frente, qual a solução aí? Vamos pra frente. E é isso, tá? É sempre isso, e isso é exatamente o horário de startup. É fazer, errar, equipe. O que nós aprendemos com esse erro? Beleza, qual é a solução? Trazer pra equipe, escuta a equipe e parte pra frente, ok? Isso é um mindset de aprendizado contínuo. Então, é fomentado nas organizações as capacitações contínuas, como eu já comentei aqui, não vou entrar nas capacitações de curto prazo, mas fomentar o aprendizado contínuo, tá? Tem uma filosofia chamada Lean. Cacau, lá, tudo bem? Que coisa boa te ver aqui, amiga. Que prazer. Bethany também tá aqui, que coisa boa. Gente, muito bom ver vocês aqui. Pessoal, peraí, me fugiu aqui agora exatamente o que eu tava comentando. Mas, gente, me fugiu completamente. Voltei. Eu vi que a Cacá me emocionei, eu acho. Tanto me emocionei aqui falando e me perdi. A importância de hoje, você gerar um mindset, tá? Um modelo mental de aprendizado contínuo, faz com que as pessoas... Lembrei do que eu ia falar. Faz com que as pessoas busquem aprender continuamente. Existe uma filosofia chamada Lean. Não sei se vocês já ouviram falar, eu trabalhei com ela na Serrolim Engenharia, que uma das coisas, né, uma gerente lá, muito, muito querida minha, comentou comigo que ela, ouvindo, né, trabalhando, ela era fomentadora da filosofia dentro da empresa, que ela dizia muito assim, o líder Lean, né, que eu digo que é esse líder consciente também, tá, é aquele líder que pergunta assim, olha, tá, os acertos tá tudo bem, que bom, ótimo que tivemos esses acertos, mas eu quero ouvir os erros. Quais foram os erros e vamos ouvir para a solução. Como é que a gente pode aprender com isso? Então é isso, tá, gente? Tem o grande Nassim Taleb, tá, que fala sobre as empresas antifrágeis, né, que é exatamente isso, assim, as empresas hoje precisam pensar que elas precisam ter esse mindset de mudar, de mudanças, de peraí, a gente não precisa ser rígido, a gente precisa questionar os paradigmas, questionar por que a gente precisa fazer dessa forma e olhar para fazer diferente, tá? Então aqui na Rap a gente tinha... estávamos pensando em ir pro digital já há algum tempo, mas a gente tinha o mindset rígido nesse sentido de que o desenvolvimento acontecia de maneira... A melhor forma de transformar as pessoas era no presencial, tinha que ser no presencial, e a gente tá vendo agora, inclusive com a Academia de Líderes, por exemplo, que a gente tá gerando uma transformação gigantesca nas pessoas pelo digital, sem estar ali no presencial. Então é essa quebra de crenças e de paradigmas, tá? A gente buscou ir aprendendo que dá certo, né? A gente, por exemplo, teve um curso que a gente lançou e a gente não sentiu que a gente não lançou da melhor forma. Tá, pessoal, tudo bem, quais foram os erros aqui que a gente teve, como é que a gente pode consertar? É isso, tá a todo momento entendendo como é que eu posso aprender com isso. A gente tá no momento, pessoal, que a gente precisa abandonar aquelas verdades, porque aquele comportamento que nós estávamos tendo até aqui
não é o que nos levará para frente. Pode não ser o que nos levará para frente. Então nós precisamos questionar isso. Então, líderes, abram espaço para esses erros, abram espaços para se questionar, abram espaços para o aprendizado. Eu tenho certeza absoluta por viver isso, que quanto mais vocês permitem às pessoas um ambiente de aprendizado, mais elas vão vamos dizer, abertas e vão ter coragem de dizer as soluções, vão ter coragem de dizer o que elas acreditam, vão ter coragem de colocar suas opiniões. E a gente sabe que as opiniões de quem tá lá na ponta, ou seja, os colaboradores, os membros de equipe, muitas vezes são as mais assertivas possíveis, ok? Então, é isso, tá? Esse mindset de aprendizado. Então, gente, são esses os principais. A gente vai fazer outras lives com outros aprendizados, mas o que eu queria frisar mais uma vez eram esses, tá? Então, só pra fechar, tá? Só um feedback, já era pra gente terminar a nossa live nesse momento, colaboração e integração com os stakeholders, economia do compartilhamento, como que eu posso presentear e criar algo além nas minhas relações com essas pessoas, algo ganha-ganha, como eu posso contribuir a mais com ela e como ela também pode contribuir comigo. Segundo grande aprendizado, ambientes saudáveis, fazendo a gestão a partir de liderança consciente. Isso permite um ambiente com resiliência, permite um ambiente de criatividade e inovação, ok? Cada vez mais valores femininos, a energia do feminino para os líderes cada vez mais forte. Confiança, intuição, criatividade, harmonia e confiança na equipe, ok? Terceiro grande aprendizado, as 4 principais competências que irão sustentar as organizações, que irão permanecer, que precisam ser capacitadas e fomentadas pelos líderes e pelos RHs dentro das empresas, que são autogestão, capacidade de se autogerir da liderança, rotina, planejamento de tempo, gestão de si mesmo, inteligência emocional, olhar para dentro, autoconhecimento e relacionamento, olhar para o outro. Criatividade e foco em solução, ok? E como último aprendizado do que eu trouxe aqui para vocês é o mindset de aprendizado contínuo. Eu chamo, já falei em algumas lives, o mindset água. É liberar espaço para o erro e trazer a equipe sempre para o aprendizado, sempre para olhar para o aprendizado. Erramos, como podemos aprender? Erramos, como vamos solucionar? Sem o olhar do medo, sem o olhar do comando e controle. Olhar do comando e controle, eu gero organizações adoecidas que não trazem criatividade, que não têm resiliência, que não trazem novas ideias. Ok? Então, pessoal, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje vieram de muitas escutas, né, de empresários, de muitas práticas nossas e de estudos também de práticas das organizações como um todo. Então, foi tudo feito aqui com muito carinho. Vamos finalizando esse nosso tempo aí de 40 minutinhos de live, tá? E aí, nas próximas, a gente vai trazer outros aprendizados também, mas eu queria fomentar e, vamos dizer assim, unir... Eu já tinha falado sobre eles em algum outro momento, mas eu queria, vamos dizer, compilar esses como os principais para vocês. Então, deixa eu ver aqui os recadinhos de vocês. Ai, Débora, que bom que você gostou. Fico muito feliz de você estar aqui, muito feliz mesmo. Virgínia, obrigada. Adélia disse que foi show, que coisa boa. Olha, a Betânia, expandir a mente é preciso, é muito preciso mesmo. Gente, quanto mais a gente lida com a expansão da consciência, porque a nossa sociedade precisa disso, mais a gente consegue inovar, mais a gente consegue ter uma boa gestão, mais a gente consegue inspirar a nossa equipe, tá? Olha, a Débora, nossa aluna da Academia do Eu, exatamente está aqui fomentando. Na Academia do Eu é possível ser virtual, né? Então, se não fosse a Academia do Eu nem conseguiria fazer. Isso é muito legal, gente, porque... uma outra competência, porque eu não trouxe aqui ela hoje ainda, que é o mindset digital, né? Entender que hoje tem muitos ganhos. Débora, tu és de São Paulo, é isso? Eu não lembro qual é o teu estado. Mas, por exemplo, Débora é de outro estado. Então, se não tivesse o digital, a gente possivelmente não estaria conseguindo fazer esse momento, ela não estaria participando disso, né? Muitas empresas, inclusive, comentaram que a questão do home office possibilitou a contratação de pessoas que moram em outro estado, que moram em outro local,
Então, trazer conhecimentos novos, isso foi muito importante, tá? Então, enfim, é exatamente isso. Betânia, que bom, que chegou no final, mas que valeu a pena tudo que ouviu. Que bom, gente, fico muito feliz. Cacá, obrigada, amiga linda. Lu chegou aqui, estamos finalizando. Um beijo, Lu. Samia dizendo que é excelente. Que bom, pessoal, eu fico muito feliz. O nosso foco aqui é realmente contribuir com vocês, porque assim, gente, a gente tem uma missão, né? Eu tenho também um propósito muito grande, que é transformar as pessoas, buscar desenvolver e contribuir com as pessoas. E eu tenho um grande ideal, que eu acredito muito nisso, que as organizações podem curar, que as organizações podem ser ambientes que contribuem, podem ser ambientes que vão mudar o nosso país, porque podem contribuir muito com o nosso país, se cada uma fizer a sua parte, sabe? Então eu tenho um ideal romântico, mas... Gente, eu não gosto nem de dizer que é romântico, pessoas dizem que é romântico. Mas é o que eu acredito e eu sei que esse é o futuro, eu sei que é o que vai sustentar as pessoas, que é as empresas que geram ambientes saudáveis. São essas que vão continuar. Porque as pessoas hoje, os consumidores, estão muito mais conscientes de onde eles compram. Eles vão onde eles acreditam, onde eles confiam, onde eles sabem que aquela empresa faz algo maior para o mundo. Essa é a nova consciência do mundo. Que bom que a gente está caminhando para isso. Eu acredito nisso e eu sei que a gente está caminhando para uma nova consciência da sociedade. Porque a gente está no momento de inversão de valores, né? Tem uma diretora minha que diz isso e uma pessoa que eu amo de paixão, uma terapeuta, que comentou assim: tudo que é poeirinha que estava embaixo do tapete está saindo, está tudo aparecendo. Então eu digo, isso vai mudar. E eu acredito muito que as organizações podem ser ambientes fomentadores de um mundo melhor, ambientes que geram, que contribuem para pessoas que têm uma vida mais saudável, né, que tenham bem-estar. É aquela questão, eu acredito cada vez mais que as pessoas vão dizer assim: eu vou para aquela organização, eu vou trabalhar hoje, sabe? Assim, eu tô feliz de ir para lá. Eu acredito, e a nossa missão aqui é muito essa: tornar esses ambientes mais felizes, né, com mais significado para as pessoas, e contribuir para mindsets que ampliem isso, que ampliem essa consciência para o mundo organizacional cada vez mais, que traga bem-estar e felicidade. É isso, gente. Desculpa, trouxe aqui todo o meu pensamento. Ó, Adélia, sonho com esse dia. Adélia, é assim, gente, tudo é por pequenos passos. Então, todas essas minhas falas é pra fomentar isso. E eu tô buscando disseminar isso pro mundo todo e falar isso pro mundo todo. É a pessoa, né, dramática. Mas disseminar isso pras pessoas, porque eu acredito verdadeiramente. Porque eu já trabalhei numa organização consciente, já trabalhei numa organização que eu tenho um amor por essa organização até hoje. E tem várias pessoas que têm um amor por essa organização incrível. Então eu já vi ela, né? Que é a Serrolinha, que eu posso dizer com todas as letras. Então eu sei que eu já vivi nela, eu sei que ela existe e que é possível. E é uma organização que tem grandes resultados, foi a melhor construtora do ano por várias vezes. Então eu acredito plenamente nisso. A economia, os estudos científicos estão mostrando isso. Então é isso. Então a gente precisa de exércitos para irem disseminando isso para as pessoas, ok? Então é isso, pessoal. Eu fico muito feliz com cada um aqui. Que bom, Cacá. Que bom, gente. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês. Tia Valéria, obrigada. Adélia, vamos fazer parte desse exército, tá? Vamos disseminar isso. Ok? Lu, missão linda, me sinto honrada em caminhar ao seu lado, concordo e acredito em tudo. Empresas precisam gerar ambientes saudáveis para todos. É isso mesmo, Lu. E a gente, só pra fechar, mas é pra trazer mais um exemplo, a Lu trouxe aqui, a gente tem um cliente nosso, que é a JSB, que é uma empresa também extremamente congruente, humanizada, que tem esses valores conscientes muito fortes, que vem dessa diretoria, que tem essa expansão da consciência muito grande, que eles viveram uma situação de incêndio, onde a sede foi, né, enfim, teve um incêndio, acabou a sede nesse sentido da empresa, mas, pessoal, por a empresa fomentar esse ambiente de bem-estar, de harmonia com todos, eu cheguei a me arrepio falando aqui, as pessoas mandaram vídeos, né, o time junto com a empresa, né, as pessoas mandando vídeos de apoio, os trabalhadores buscando estar na linha de frente, contribuindo. Gente, isso foi lindo de ver e foi mais um exemplo, tá? E aí eu tenho certeza que essa organização é uma que já estava crescendo muito e vai crescer ainda muito mais, né? Cresceu muito mais esse ano.
Então é isso, pessoal. Quando a gente vê na prática, ou quando a gente vê na prática, isso é possível. E é isso que a gente precisa fomentar. É expandir essa consciência cada vez mais por esse Brasil, por essa Fortaleza, cada vez mais. Um beijo em cada um de vocês. Obrigada pela participação. Eu sei que a gente está com muitas lives ao mesmo tempo, mas eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês aqui. Fiquem com Deus e vamos juntos nessa missão de transformar cada vez mais o mundo dos negócios. Um beijo.